Paz e graça, Agnaldo Maelano, vosso amigo e irmão em Cristo e visionário do portal de evangelismo e missões. Estou aqui neste treinamento para então levá-lo a entender o significado, a diferença que existe entre os termos evangelho, evangelismo, evangelizar, evangelização e evangelista. Bem, por constatar a confusão muitas vezes que muitos têm feito no uso dos termos e na aplicação dos mesmos, é que eu fui movido a fazer então este vídeo aqui para si. Começando com o primeiro termo, que é o Evangelho. Bom, o termo Evangelho, na época do Senhor Jesus, e mais atrás ainda, uns anos mais antes, usava-se o termo Evangelho quando tivesse uma novidade, um assunto novo, uma ocorrência nova. As pessoas diziam que temos um evangelho, surgiu um evangelho, uma boa notícia. Então, sempre que tivesse uma boa notícia, diziam que é um evangelho. E quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, como foi também uma boa notícia, também foi dito o evangelho. Mas acontece que o nascimento do Senhor Jesus foi a notícia insuperável. Por isso é que até hoje o termo evangelho, tanto para eles quanto para nós agora também, é utilizado para referir-se do nascimento do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus, da morte, da ressurreição, da ascensão e da segunda vinda que ele prometeu e certamente cremos que ele vai cumprir. Também o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz que é o poder do Senhor Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é isto. Quando falamos do Evangelho, estamos a nos referir propriamente da mensagem a respeito do Senhor Jesus. Segundo termo, evangelismo. Bom, as palavras que terminam com o sufixo ismo remetem-se a doutrinas ou estudo. Neste caso, o termo evangelismo refere-se ao estudo de meios, de métodos, técnicas para alcançar alguém ou para alcançar mesmo um território. Quando, por exemplo, pensamos em usar materiais de evangelização, ou para evangelizar, desculpa, quando pensamos em utilizar formas de alcançar um povo, por exemplo, nas questões de missões transculturais, que envolve ganhar povos de outras culturas, nós temos que estudar essa cultura, nós temos que saber como falar, o que levar e o que não levar. Então, quando estamos a fazer esse estudo, nós estamos diante do evangelismo. A terceira palavra é evangelizar. Bom, as palavras que terminam com o sufixo ar remetem à ideia de ação. Neste caso, evangelizar é a ação de pregar, de anunciar o evangelho, a mensagem de Cristo. Então, quando eu saio para pregar o evangelho, eu estou a sair para evangelizar. Não posso dizer que estou a sair para evangelização, porque evangelização, que é o quarto termo, naturalmente as palavras que terminam com ação remetem à ideia de processo. Neste caso, evangelização é o processo todo que se cria ou que se leva para alcançar alguém, para alcançar um território. Isto é, quando temos o evangelismo em ação e também colocamos o evangelizar, a prática do evangelho nesse caso, a prática de pregar o evangelho, nós estamos diante da evangelização, que é o processo que engloba então o evangelismo e evangelizar, que é a prática de anunciar o santo evangelho. E a última palavra é evangelista. Bem, naturalmente as palavras que terminam com o sufixo ista remetem à ideia de pessoa que pratica uma determinada ação. Então, o evangelista é quem? É a pessoa que pratica o evangelho, isto é, no contexto de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Logo, o evangelista é a pessoa encarregada para fazer com que o processo que nós chamamos de evangelização funcione. Portanto, pegue essa ideia aqui. Vou fazer um rescaldo. Evangelho é a mensagem. Evangelismo é o estudo que se faz dos meios que se pode utilizar para alcançar alguém. Vimos aquilo que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9. Ele fala que fez-se tudo por todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, quando ele faz isso, faz alusão dessas palavras, é porque ele envolveu-se em estudar. Ele fez-se forte para os fortes, fraco para os fracos, sem lei, para os que estavam sem lei, com lei, para os que estavam com lei. Então, tudo isso ele fez por meio desta ideia aqui do evangelismo. Então, quando o apóstolo Paulo estava a colocar isso em prática, ele estava diante do evangelismo. Evangelização ou evangelizar é a prática de anunciar a palavra. Evangelização, neste caso, é o processo todo que envolve evangelismo e evangelizar. O evangelista é aquele que faz acontecer
à evangelização. Fica aqui a dica para ti, em nome e por amor do Senhor Jesus. Portanto, não esqueça, inscreva-se no canal e sirva a página no Facebook, Portal de Evangelismo e Missões. Que o Senhor Deus ricamente abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus e no nome do Senhor Jesus. Amém.